Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo? Então hoje, nessa playlist, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional. É importante você verificar, cultura organizacional é um tema que ele é cobrado e ele é cobrado de duas maneiras distintas. A gente vai ver no final da playlist algumas questões sobre isso vai ajudar bastante a gente, mas só para que a gente já entenda, é cobrado de uma maneira bem conceitual e o aspecto mais importante é a confusão entre o que é uma cultura forte, o que é uma cultura fraca, o que é uma cultura adaptativa e o que é uma cultura conservadora. É importante você logo de cara, antes que a gente entre efetivamente no estudo das culturas, compreender que não há melhor ou pior cultura. O que existem são tipos básicos de cultura e suas características em si. É isso que a gente precisa estudar e principalmente entender. A banca ela costuma montar muito em cima desse nosso entendimento, desse nosso senso comum de que haveria uma cultura organizacional melhor ou pior, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. O que é cultura e qual que é o conceito de cultura? É um jeito institucionalizado de pensar e agir. Existe uma forma, uma maneira, sem uma explicação muito lógica, passada de geração em geração, que sobre como você pensa, sobre como você age, sobre o que você acredita ser certo ou errado. E isso é o que nós chamamos de cultura. Esse jeito institucionalizado de pensar ou agir é o que nós chamamos de cultura. A cultura ela passa através de determinados ritos e rituais e ela tende a demorar para ser mudada. Uma cultura em que pese a gente possa, através de novos ritos e novos rituais, ir ajustando ela não é algo que muda da noite para o dia. Sendo assim, é importante que você perceba que dentro de uma organização, o jeito institucionalizado de pensar ou agir é o que nós chamamos de cultura organizacional. É o jeito institucionalizado dentro daquela instituição de encarar problemas, de pensar em soluções e principalmente de agir dentro da organização. Se uma cultura ela é uma cultura um pouco mais formal, a gente tem um porquê que essa cultura é um pouco mais formal. Isso foi passada de geração em geração. Muitas vezes a gente não sabe dizer onde foi que tudo começou. A gente não sabe dizer onde que foi o estopim daquela cultura, né? Onde nasce aquele comportamento. Mas você sabe o reflexo dele dentro da organização. Então o reflexo é este jeito, né? O ritual, o rito que deu vida àquela cultura é um momento na história, é um herói na história, ou é uma conduta, um momento que se passou que a gente vai estudar mais adiante e que dá vida a essa forma de agir. Então, o que é cultura? É jeito institucionalizado de pensar ou agir. Cultura organizacional é o jeito institucionalizado de pensar ou agir dentro de um ambiente organizacional. A cultura é uma soma de valores, aspectos e ações que são passadas de tempos em tempos através de determinados ritos e de determinados rituais que vão dando vida e principalmente sedimentando determinados comportamentos. Aqui já começa a primeira diferença de tipos básicos. Existem culturas fracas, chamadas culturas superficiais, e culturas fortes, chamadas culturas profundas. Vem para o quadro que eu vou fazer um desenho e tudo isso vai ficar muito claro. Pense, pessoal, a cultura como algo que é como se fosse uma árvore, certo? É como se fosse uma árvore. Nessa árvore, você vai perceber que ela tem os elementos externos e visíveis, certo? Então, tanto em culturas fortes quanto em culturas fracas, você tem esses elementos externos e visíveis. Mas o principal ponto que deve ser discutido aqui, e o que diferencia uma cultura fraca de uma cultura forte, é justamente a profundidade com que esses valores são compartilhados. Uma cultura fraca, certo? Uma cultura fraca tem raízes superficiais. Tem raízes superficiais. Enquanto uma cultura forte tem raízes profundas. Tem raízes profundas. Essa é a principal diferença entre uma cultura forte e uma cultura fraca. Qual que é a grande diferença entre uma cultura forte e uma cultura fraca? A cultura forte, ela é fortemente compartilhada entre os indivíduos que fazem parte daquela instituição. De novo, uma cultura forte, ela é fortemente compartilhada entre os indivíduos que fazem parte daquela organização.
Uma cultura fraca é superficialmente compartilhada entre os indivíduos que fazem parte daquela organização. Uma cultura fraca é superficialmente compartilhada. O que eu quero dizer com isso? Cuidado, tá, pessoal? Cultura forte e fraca não tem nada a ver com cultura conservadora e com cultura adaptativa. Eu posso ter uma cultura conservadora forte, uma cultura conservadora fraca, uma cultura adaptativa forte ou uma cultura adaptativa fraca. O que eu estou falando aqui é em que grau que aquilo é compartilhado entre as pessoas. Qual a profundidade das raízes? Uma cultura forte, ela é mais facilmente identificável e é partilhada pela maioria dos membros dentro da organização, sendo assim mais difícil de ser mudada. Uma cultura forte, ela é fortemente compartilhada, mais difícil de ser mudada e mais fácil de ser identificada. Vamos dar um exemplo. A Apple, certo? A Apple é uma cultura forte, facilmente verificada, certo? Uma cultura forte da inovação, da adaptação, da flexibilidade. Enquanto uma igreja, certo? Uma igreja católica, por exemplo, já é uma cultura forte também, porque é partilhada pelas pessoas que fazem parte dela, mas é uma cultura mais conservadora, certo? Então, cultura forte nos dois âmbitos, fracas ou fortes, tem a ver com que grau esses elementos da cultura são compartilhados entre os indivíduos que fazem parte daquela instituição, certo? A cultura organizacional ela tem determinadas características, certo? Determinados elementos que a compõem, e os principais elementos, por exemplo, são o grau de inovação, com que grau a cultura organizacional está inclinada para a inovação, para mais ou para menos. Qual que é a atenção aos detalhes? Provavelmente, se você estiver falando de hotéis, você vai estar falando de uma cultura mais focada na atenção aos detalhes. Orientação para resultados, foco nas pessoas, nas equipes, qual a agressividade, qual a estabilidade daquela cultura. A cultura ela tem determinadas características que representam ela ser forte ou ela ser fraca. O meu grande cuidado é que você não pense só porque a cultura é conservadora, ela é forte, ou ela é adaptativa, ela é fraca. Não. As características são fortes ou fracas em si. Se eu tenho muita atenção aos detalhes, isso é uma cultura que é partilhada entre vários membros, perfeito, eu tenho uma cultura forte. Agora, se eu tenho uma atenção a detalhes baixa, isso não é compartilhado entre os membros, eu tenho uma cultura organizacional fraca, certo? Então tome cuidado com isso. E aqui existem diversas características. A gente pode citar um exemplo para cada uma das características. Quando você for falar de orientação para resultados, se você estiver falando de uma organização do meio da Bolsa de Valores, do mercado de capitais, poxa, você está falando com uma organização 100% voltada a resultados. Agora, foco nas pessoas, se você estiver falando de um grupo como a AA, né, grupos de dependentes químicos, foca 100% nas pessoas, o objetivo aí é que as pessoas se sintam bem fazendo parte daquele processo, ok? Maravilha. E o cuidado que eu já disse desde o início da sua aula é que não há uma melhor ou pior cultura organizacional. Não há, e você não pode pensar que ocorra uma melhor ou pior cultura. Cada cultura vai ter os seus aspectos, os seus elementos e serão compartilhados em si, certo? Pergunta que já foi questão de prova: a organização pode mudar a cultura organizacional? A organização influencia, mas ela é somente um dos elementos que influencia a cultura organizacional. O ambiente onde aquela organização está instaurado, o momento histórico por que passa aquela nação faz parte. Lembra, pessoal, que a gente leva aqui em consideração a teoria geral dos sistemas, né? A teoria sistêmica. Essa teoria sistêmica, ela leva em consideração o aspecto de que tudo está interligado. Então, a cultura organizacional de uma instituição tem a ver com a nação onde ela está, onde ela existe, né? Se você for colocar uma organização no Brasil, se você for colocar uma organização na Alemanha, se você for colocar uma organização no Japão, essa organização vai sofrer influência do meio onde ela está. Certo? Se você colocar na Alemanha pós-guerra e se você colocar na Alemanha hoje, desculpa, você vai ter influências. Então, assim, a organização é um dos elementos que influencia a cultura, mas em si ela não vai alterar rapidamente. Perceba, a cultura ela não se altera rapidamente. Tá? A cultura organizacional ela é algo mais robusto que demora a ser alterado. Em que pese você pode mudar aspectos da cultura, aspectos você até pode mudar, mas você não vai conseguir mudar a cultura como um todo, ok?
Quais são as dimensões da cultura organizacional? Existe uma dimensão chamada dimensão material, uma dimensão chamada psicossocial e uma dimensão ideológica. Então a cultura organizacional, ela se manifesta de acordo com 3 dimensões: material, psicossocial e ideológica. Nós vamos estudar cada uma delas. A dimensão material tem a ver com o sistema produtivo da organização. A gente tem um sistema produtivo mais aberto, a gente tem um sistema produtivo mais fechado, a gente tem uma lógica mais focada na linha de produção, a gente tem uma lógica mais focada na criatividade, no padrão. Todos esses elementos são elementos ligados à dimensão material da cultura organizacional, certo? Qual que é o sistema produtivo que aquela organização opera e aquilo vai refletir na instituição. Psicossocial, ligado à forma de interação entre os membros. É uma forma escalar, né? A gente estudou lá na estrutura, a gente estuda lá, quando a gente fala de estruturas organizacionais, na estrutura piramidal. É uma forma mais piramidal? Não. É uma forma mais funcional? Existe parceria entre as pessoas? Não. Cada um faz a sua parte de maneira isolada? É uma lógica mais por processo? Como que funciona essa organização? Certo? Aqui é essa grande resposta que você tem que dar. Como que funcionam as relações do indivíduo da organização? Como que um superior se reporta e como que são as relações de comando, como são as relações de feedback da parte dos subordinados. Esses elementos fazem parte do estudo da dimensão psicossocial. E depois a dimensão ideológica, que mais relacionados aos valores. Quem foi o fundador, como que funcionava essa fundação, quem que é o presidente, é uma empresa de família, é uma empresa focada mais no mercado de valores, de bolsa de valores, mercado de capitais, quais são o grupamento de valores que norteiam as decisões que esses diretores tomam, certo? Aqui vai estar 100% a ver lá com o referencial estratégico da organização, certo? Maravilha? A gente encerra nossa primeira aula por aqui e depois eu vou enganchar os tipos básicos num segundo momento aqui na nossa próxima aula. Continua comigo, um grande abraço e até mais.